me restringir a falar alguns direitos e informações relevantes para o locatário. E na próxima semana eu trago algo interessante também para os proprietários de imóveis que pretendem oferecer seu imóvel à locação. Certo. Então hoje, você que aluga um imóvel, né? Tem um aluguel aí que paga o aluguel. Infelizmente, por força maior, ainda não é um proprietário de uma casa. A doutora vai falar para a gente aí os seus direitos, né? Fica ligadinho na Rádio Hortolândia, acompanhe também pela nossa live, né, no Facebook, e você vai ficar inteirado aí, né, do como proceder em relação à locação de uma casa ou até mesmo um estabelecimento comercial, né? Inclui tudo isso aí o tema hoje, né? Exato. Inclusive, nós já deixamos, assim, bem claro que fica aberta para questões, para dúvidas dos nossos ouvintes. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao tema, nós já vamos aproveitar para respondê-los. Eu trouxe algumas perguntas corriqueiras a respeito da locação, e aí eu vou respondendo. Se alguém achar interessante o assunto e quiser abordar, fiquem à vontade. Bom, a primeira pergunta que eu trago aqui é: o locatário, ele tem obrigação de pagar o IPTU? Vamos lá, você que está alugando aí um localzinho, né, uma residência ou um comércio, a doutora vai explicar aí, tem ou não? Bom, gente, de acordo com o artigo 22 da Lei 8245 de 91, que é a lei que rege hoje em dia o direito do inquilinato, né, que rege as questões da locação, tanto locação como temporada, como locação comercial, como locação residencial, ela prevê que as taxas e impostos são obrigações do proprietário, do locador. Então, doutora, mas eu pago o IPTU. Como que funciona se eu estou pagando o IPTU? Provavelmente essa informação ela está aderida no contrato de locação. Então, a lei ela ampara no seguinte: que salvo alguma recomendação no contrato, salvo alguma cláusula prevista, pode sim ser cobrado. Então, em via de regra, é do proprietário. Se tiver prevendo no contrato de locação algo diverso a isso, é do inquilino, então é do locatário. Tá, então o que rege o acordo seria o contrato. Aí já, né, surge a primeira duvidazinha. Assinei o contrato, estou pagando, depois eu não posso mais entrar com pedido para reaver aquele valor, ou funciona mais ou menos assim, ou não? Uma vez firmado o contrato ele vai fazer lei entre as partes. Então, uma vez firmado, você pode sim fazer um adendo, algum ajuste posterior, mas vai ter sempre a concordância e a anuência do proprietário. Senão não tem como aí a partir do retificar. momento que cessar o pagamento, então, né, do novo contrato, o que já foi pago, aí já não tem mais como. Provavelmente não vai caber a discussão, a não ser, olha, eu não tinha ciência dessa cláusula e você querer alterar e isso ser firmado junto com o proprietário. Em via de regra, firmei o contrato com o proprietário. Eu não tenho como depois discutir, eu não queria pagar o IPTU, se isso já estava previsto contratualmente. Já estava no contrato. Certo? Então... Mas no momento da assinatura do contrato, ele pode ler, né, que é obrigação de todas as pessoas lerem, e pode acordar ali que não é responsabilidade dele fazer esse pagamento. Exato, ele pode acordar e apresentar, inclusive, o artigo de lei. Artigo 22 da lei, ela já ampara que os impostos e as taxas são por conta do locador. Então, se ela não apresenta, ou se ela não faz questão, né, não reivindica aquilo, provavelmente vai pagar o IPTU, sim. Qual seria a lei? Desculpa. É a lei 8245 de 91. Então, para você que está ouvindo a Rádio Hortolândia, que é locatário de um estabelecimento, né? Ficando bem claro que tem que ter um acordo, um pré-acordo, né? Antes da assinatura do contrato, você já tem que firmar ali, nas cláusulas contratuais, a isenção desse pagamento, segundo o artigo 22 da Lei 8245 de 91. Exato, é isso? Isso. Uma outra dúvida que eu trago aqui, quando a desocupação do imóvel, isso é algo que acontece muito. Vou desocupar o imóvel, só que eu tenho algumas pendências ainda para resolver, ou eu tenho aluguel em atraso, que é algo que pode acontecer. Eu tenho contas para pagar ainda a respeito do imóvel, conta de consumo de energia, de água, e eu quero entregar as chaves e o proprietário se nega a receber essas chaves. Então, a pergunta é: eu posso entregar mesmo assim? O proprietário pode se inibir tendo em vista as minhas pendências, né, na locação, ou não? O que você uma acha? dúvida. Uma dúvida, né? Porque muitas vezes, por motivo de força maior,
ou, sei lá, a pessoa conseguiu uma residência ou algo diferente, né? E realmente é uma dúvida, porque ele quer entregar o imóvel, porém tem algumas pendências, né? Como agir? Eu entendo assim, que seria, no mínimo, um bom diálogo, né, para acertar entre as partes, ver as diferenças e para que não haja aí a famosa briga judicial, né? Exato. A questão da pessoa realmente, assim, ter que desocupar o imóvel e deixar inadimplências, ela não deve. A obrigação do locatário se restringe ao quê? A pagar pontualmente o aluguel, as despesas oriundas do imóvel e não deixar pendências. O correto é entregar as chaves com tudo quitado. Tudo certinho. Mas se isso não acontece, eu estou devendo horrores de aluguéis, estou devendo horrores de contas de consumo e eu preciso entregar a chave para não correr ainda mais juros, né, e pagamento. O proprietário, ele é obrigado a receber. Aí o proprietário ainda se coloca numa situação, mas se eu receber as chaves... E as pendências? O que vai acontecer? Ele pode ingressar depois com uma ação judicial para pleitear pela cobrança. Que é uma ação de danos, como que chama a ação? Seria uma ação de cobrança de aluguel e seus haveres, né? Então seria uma ação de cobrança de aluguel e seus haveres por conta dessa locação. Então ele pode pedir. E agora o inquilino, né? Se o locatário chega e fala, eu não estou conseguindo entregar, o proprietário mesmo assim se nega, ele também pode entrar com uma ação judicial, que a gente chama o quê? Que ele vai depositar em juízo essa chave e apresentar para o juiz. Excelência, realmente eu tenho pendências, é XXY, só que eu tenho que entregar a chave. Então eu posso fazer essa ação também, ingressar com essa ação judicial, justamente para parar, pra se resguardar, né? Para se resguardar e para parar. Isso prova em relação à dívida, não vai isentá-lo. Porém, ele vai evitar uma futura ação, por exemplo, de que ele está se recusando a entregar a chave. Não, né? Ele está agindo de boa fé, né? Isso, comprovada a boa fé. Isso. Comprovada a boa essa fé. ação chama consignação de entrega de chaves. Onde eu consigno nos autos, olha, estou entregando as chaves no dia tal, para quê? Para não perdurar minha dívida. E eu entrego as chaves para quem? Nesse caso. A dívida é depositada. Vamos supor, vamos colocar assim a situação prática. Eu entro com uma ação judicial junto a um advogado, ele retém as chaves e leva até o fórum. Tá, okay. E essas chaves, elas ficam arquivadas isso no fórum. Para quê? Para comunicar ao proprietário a se manifestar e receber as chaves. E aí, assim, é uma pergunta, né? Conforme o tema vai desenrolando, a gente vai fazendo a pergunta. No caso, ele entregou a chave lá, tal dia, tal hora, com certeza tem um recibo de entrega, né? Conforme manda lá os trâmites. E o imóvel? Ele fica à deriva. O proprietário, ele não quer receber, porque ele alega que não, né? Tem que quitar. E aí, caso houver um arrombamento, um procedimento de furto, algum fato em que haja dano no imóvel, como que funciona? Aí de quem é a responsabilidade? O proprietário realmente ele fica à mercê dessa situação. Ele tem duas possibilidades: o recebimento da chave, que é um dever dele, ou então deixar o imóvel fechado ou reformá-lo. Então ele pode, se acontecer algum imprevisto, depois que eu depositei a chave, a responsabilidade é do proprietário. Não é mais do locatário. Uma vez que ele depositou isso em juízo e apresentou, a partir de agora eu não estou mais sobre o imóvel, eu não tenho mais a posse do bem. Tá? Então a responsabilidade ela passa para o locador novamente, para o proprietário. Tá certo. Tá bom. Mais alguma dúvida? Não. Então vamos lá. Uma outra pergunta até ligada a essa situação, porque nós falamos da desocupação do imóvel no sentido do quê? Dessa desocupação ela acontecer porque realmente eu quero me desocupar do imóvel, eu tenho interesse, a manifestação de vontade de sair do imóvel. Só que quando eu tenho que sair do imóvel por uma situação, por motivo de força maior, por motivo que independe realmente assim da minha manifestação de vontade, da minha vontade em si. E eu trouxe uma questão que é comum. Sou transferido de um local, né, da minha residência, eu sou transferido pela empresa para outra cidade. Certo. O que acontece, doutor? Eu aluguei o imóvel, eu fiquei um mês na moradia, eu já vou ter que rescindir o contrato. Eu posso ou não, porque a imobiliária ou o proprietário está me cobrando uma multa por rescisão. Sim. Né? Porque todo contrato prevê uma multa contratual. Então, nessa situação, se eu tenho um motivo de força maior, eu não tenho o dever de arcar com essa multa.
Diferente do caso seu, eu aluguei o imóvel, não gostei, eu não tô quero saindo, mais, arrumei tô outro. saindo sem um justo motivo. Aham. Arcará sim com a Tá, mas penalidade. aí, no caso, por motivo de força maior, igual você está explicando. Mas aí existe a lei que ampara essa situação, que o proprietário não pode cobrar aquela multa rescisória? Não, isso na Como que verdade é um funciona? entendimento jurisprudencial. Nós temos por quê? Toda vez que acontece um caso fortuito ou de força maior, isso independia da parte. Então, tá. independendo, tem que ter essa isenção. Então, esse é o entendimento do STJ e do STF com relação à decisão. E aí, certamente, vai favorecer aí, no caso, o locatário. Isso. Favorece totalmente o locatário com relação a isso. Tá. O proprietário acaba se tornando lesado, mas não era nada que realmente dependia unicamente da locação, do locatário em si. Tanto é que a multa rescisória, digamos assim, é uma multa virtual, né? Porque só vai acontecer em caso extremo. O locatário nem pode contar com aquele dinheiro, né? Exato, porque isso é algo eventual. Algo eventual. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E também ele não vai sofrer dano nenhum, né? Isso. Só porque ele não recebeu a multa rescisória. Não, né? E realmente, assim, aí caberá ao locatário que desocupar o imóvel, deixar o imóvel em ótimas condições, nas mesas que forem encontradas, mas não tem problema com relação a isso. Então, toda vez que se tratar de um caso fortuito ou de força maior, ele pode se retirar do imóvel com a isenção da multa. Certo. É isso aí, você está na Rádio Hortolândia, você está ouvindo aí a doutora Karine, especialista em Direito, né? E temos lá uma pessoa, que é o Oséias, é o pastor Oséias Fabrício, está fazendo uma pergunta para a doutora. Vamos ver se ela vai conseguir responder aí, doutora. Quando uma pessoa aluga uma casa em uma área de enchentes, né, e acaba sofrendo esse dano, o locatário tem algum direito? Tá, vamos lá. Quando uma pessoa aluga uma casa em área de enchente e acaba sofrendo dano. No caso que aconteceu aqui, né, próximo ao shopping, a pessoa, ela não é o proprietário, mas ela alugou a residência, né? E, eventualmente, um fenômeno natural, ela veio a perder, né, muita coisa. E aí, como que faz? Ela alugou de uma forma, só que a enchente danificou todo o imóvel, o estabelecimento. Isso. Como agir nessa situação? Na verdade, nós temos uma situação bem delicada, tanto para o inquilino, locatário, como para o proprietário. Ambos sofreram prejuízo em torno do quê? De algo natural. De um evento da natureza. Com um evento natural, para quem pleitear? Infelizmente, não se tem para quem pleitear. Né? Porque para quem eu vou pleitear uma situação natural? O ideal seria, né, o locatário, no caso aí, eu sei que é difícil, né, da nossa realidade brasileira, você já contratar um seguro, né, um seguro residencial. Toda vez que é firmado um contrato, inclusive com imobiliárias, isso é uma obrigação. É obrigatório o locatário ele ter um seguro contra acidentes, contra até questões elétricas, tudo certinho justamente para essas eventualidades. Por quê? O proprietário, ele não responde, tá? Algo natural que possa acontecer no imóvel, ele não vai responder. E aí, para que o locatário também não fique desamparado, o ideal seria o seguro. O seguro residencial. Porque não há para quem pleitear. Vamos colocar, inclusive, a situação que aconteceu recentemente aqui em Hortolândia. A quem eu vou pleitear, né, uma enchente que realmente ocorreu nos imóveis e perdeu bens, né, bens móveis. Não temos a quem recorrer nesse sentido. Tá? A não ser que comprovado que a enchente ocasionou por conta de uma má tubulação, por um descuido da prefeitura. Mas aí já é um outro processo. Outra situação. Que aí não é algo natural. Vai ter que cobrar do órgão público, né? Para vir a indenização, para depois você reparar o dano da residência. Então aí, o Oséias Fabrício, né, que tá ligadinho com a gente. Espero aí que você compreendeu, entendeu, assim como o ouvinte, né? Então, o ideal é o quê? Hoje dá para você saber, né, onde é supostamente uma área de risco, Exato. né? Já tem como saber. E vai alugar o local, já contrata um segurinho aí, residencial, né? Residencial, hoje em dia, é um dos seguros mais baratos que a gente vê por aí. Residencial, né? Coisa de 10, 20 reais, que na hora que você precisar... já coloca no orçamento e já fica amparado, né? Exato. Caso aconteça aí algum evento, você já tem aquele seguro lá para reparar o dano, né? Mas ficou bem esclarecido aí, né?
Bom, vamos continuar então. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode encaminhar para a gente. Se você tiver dúvida, faz aí uma comunicação para a gente, né, no Facebook, a gente está acompanhando aí pela nossa live. Manda o seu recadinho aí que a doutora responde certinho aí para vocês, tá ok? Ok. Bom, uma outra questão é, o proprietário, ele pode se negar a fornecer o recibo de aluguel ou de encargos. Isso é muito comum. O proprietário, ele simplesmente recebe o valor e muitas das vezes não tem não recibo, emite o recibo, não emite recibo. Nada, né? Nada. Principalmente nas locações que são verbais. É um amigo meu, eu aluguei o imóvel dele, então a gente tem essa amizade, ele passa aqui em casa, recebe o valor e acabou. Primeiro que você não deve fazer nenhuma locação verbal, né? Até coloquei isso ao final para dar como dicas que são imprescindíveis na locação. Você não deve alugar nenhum imóvel sem o contrato de locação firmado. Doutora, mas aí pode ser que inclui multa, pode ser que inclui algo que eu também não quero. Melhor assim do que você não estar resguardado. Qual seria o risco? Qual seria? Qual seria o risco? Nenhum. Pelo contrário, você vai ter amparo legal. Né? Tudo que você prevê no contrato vai ser de amparo para você. É lógico, uma locação verbal, eu não vou estipular uma multa se você sair daqui 2 meses. Mas só. Eu não vejo nenhum outro benefício a não ser esse. Né? Ou não querer pedir uma fiança, algo do gênero. Mas se você tem uma locação, leva ela certinho. Né? Eu não tenho porquê você não firmar um contrato, porque na hora de você sair, tanto isso vai que te prejudicar. na esfera jurídica, né, se você não tem nenhum papel, nenhum contrato, fica complicado, né, para você ou ganhar ou se defender de alguma coisa, né? Exatamente. De repente o proprietário, ele estipula lá um valor exorbitante, né, e você não tem como provar nada, né, você vai ter que se virar para contornar a situação, aquela coisa toda, né? E aí, como você por outro lado também, até o proprietário, né? E quando não tem o contrato assinado, de repente há danos, né, alguma coisa, algum evento no imóvel, e aí você não assinou nada, então o locatário aí ele não tem a obrigação de pagar também, se não tem nada assinado. Exato, funciona? Então assim, o que acontece? O contrato de locação é para resguardar ambas as partes. Então, pensar que eu vou restringir alguma coisa ou eu vou sofrer alguma penalidade está totalmente equivocado. Realmente, o contrato ele vai amparar as duas partes, tanto o locatário como o locador. Então, é imprescindível existir um contrato firmado, ainda que simples. Né? Nós sempre apresentamos para o nosso cliente o quê? Tem que ser o mais robusto possível, o mais completo possível, com mais previsões, né, que pode ocorrer uma locação para amparo. Mas a doutora, não tive, como já estou no meu imóvel, então pode ser um contrato simples. Firmando locação, firmando data de pagamento, firmando possibilidade de sair do imóvel, multa para quem rescindir. Porque a gente fala da rescisão, mas ela também pode acontecer pelo locador. Do locador. Do nada ele fala, de repente, eu preciso. Preciso do imóvel, eu preciso que você desocupe. Né? Então, eu tenho que ter esse respaldo. Não, você não pode me retirar dentro de tal prazo. Existe um prazo? Né? Não existe um prazo, mas é corriqueiro que as pessoas fazem de no mínimo 1 ano. Tá, mas residenciais. Tá, a partir de 1 ano, a pessoa, por exemplo, digamos que eu alugo o meu imóvel e aí deu 2 anos, 3 anos, mas eu preciso dele o mês que vem. Existe um tempo para a pessoa sair? Como que é? Vai depender da previsão legal. Então, o mais comum é o quê? A pessoa alugar o imóvel no mínimo por 1 ano. Por 1 ano. Então, eu fico 12 meses na locação, cabendo a possibilidade de, depois desses 12 meses, renovar automaticamente, ou então ele ser pedido pelo locador. E imóveis não residenciais costumam ser de 36 meses, né? Costumam ser 3 anos. Pouco mais. Pouco mais, justamente porque a pessoa ali vai adquirir um comércio, ela precisa toda aquela de um tempo maior. Porque né? imagine eu poder ficar no imóvel não residencial por 12 meses. Então, eu comecei a construir, tenho que sair, né? Construir um nome, um ponto, tem que desocupar o imóvel. Então, não. Então, é garantido que você faça um período maior na locação. Costuma ser 3 anos quando é não residencial e 12 meses quando é residencial, tá? Então, nessa ocasião, com relação ao pagamento, ao recibo, uma vez que você não for receber o recibo, nem pague. Olha, eu vou fazer qual a contrapartida toda vez que eu faço um pagamento? É receber o comprovante disso.
Então, tenha os comprovantes. Sob pena do quê? Lá na frente, eu não ter como comprovar que eu paguei Quem certinho. pagou. Aí ele vai E cobrar aí ele tudo de pode novo. cobrar tudo de novo, né? Se for uma pessoa de má fé, lógico, a pessoa de Aham. boa índole, de caráter, não faria isso. Vai fazer. Mas há Mas pessoas existe que várias fazem. possibilidades, né? Então, para que você não tenha essa dificuldade depois para apresentar a sua comprovação de pagamento, sempre exija. Ah, mas ele não quer fornecer, então faça em depósito. Faça uma transferência bancária, onde você consegue guardar os comprovantes da conta bancária que foi direcionada àquele valor. Que é uma prova que você vai que é a ter que prova fez que o você pagamento. tem, que fez o pagamento. Então, não deixe de ter um recibo, uma comprovação. Tá. Digamos lá, a pessoa não tem o recibo, já faz muitos anos, 2, 3 anos ou mais, mas ele não deu. Uhum. O que faria o locatário? O locatário... Hoje, geralmente, desculpa interromper, Não, assim, geralmente hoje as empresas, elas colocam aquele recibo anual. Funciona também ou não? Por exemplo, Isso. o locador, ele fala, não, eu vou te dar um recibo de todos os meses que você já me pagou até aqui, desde o início, até aqui, vou fazer um recibo único e tá tudo certo. Funciona? Funciona. Exatamente isso que eu ia falar. Tá. Pode ser feito esse recibo anual. Não é o interessante, tá? Porque vai demorar 12 Por quê? meses, Vamos né? colocar assim. Tem o proprietário, eu sempre pago diretamente para ele e ele vai me entregar esse recibo no final do ano. Ele falece antes. Os herdeiros chegam, você não pagou. Você não pagou. Não tem Não como, tenho não nenhum tem comprovante. prova. Então, você esperar Ok. 12 meses para isso acontecer não é relevante. Não é interessante Não pra é parte. interessante, né? O interessante é o quê? Mensalmente. Porque os herdeiros vão cobrar. Com Né? certeza. Pode ser que o proprietário não, mas os herdeiros sim. Então tenha isso. Se você não tem, doutor, a partir de hoje eu quero ter os comprovantes certinho e não tenho dos anteriores. Aí sim, eu entendo a sugestão realmente que você faça desses anuais. Que você quitação, não fez. como que chama? Isso, Recibo é um termo de quitação? Um termo Uhum. de quitação. Isso. Olha aí, Dos você que meses está ouvindo, anteriores. você está ouvindo a Rádio Hortolândia, então mais uma dica, né? Você que tem o seu aluguel aí, que não tem o recibo de comprovante, ou de repente até mesmo perdeu, né? Você aluga a sua residência ou o seu comércio há muitos anos, por uma eventual situação você não tem o recibo, você pode acordar também, né? Isso. A imobiliária, ela consegue fazer isso ou não? Pra Consegue. quem? Você pode pedir pela imobiliária o Pode. recibo. Essas situações em imobiliária é muito difícil de acontecer, né? Porque a imobiliária porque já tem o todo controle, né? controle de pagamento. É mais quando eu faço uma locação verbal, uma locação particular, entre partes, né? Exatamente. Então, você pode pedir aí o recibo anual, né, de quitação de débitos. Muito comum entre operadoras de cartão, operadoras de financeira, né, ou alguém que compra veículos, por exemplo. A pessoa termina lá anualmente as parcelinhas, você recebe um recibo de quitação anual. Então, você pode também fazer aí através dos aluguéis, né, de residência ou até mesmo comercial. Que temos mais? Bom, vamos entrar um pouquinho agora na situação da garantia da locação. Garantia da locação. Isso. É muito comum a pergunta, eu tenho que ter um fiador? É obrigado a ter fiador? E a resposta sobre isso depende, né? Hoje em dia... Que é um problema, né? Um problema. Hoje em dia ficou complicado você arrumar um fiador, né? Isso, é muito difícil. É muito difícil. Antigamente já era, hoje em dia isso piorou e muito. O próprio artigo 37 da Lei 8245, ele prevê o quê? Que você pode pedir a garantia na locação. Então, primeiro ponto, eu sou obrigada a ter uma garantia para locação? Sim, você pode ser obrigado. É obrigado. Se o locador exigir, sim, pode ser que o locador não exija nenhuma, mas ele tem amparo legal, a previsão legal de que ele faça algum pedido de garantia, tá? Essa obrigação. Hoje, a lei, ela prevê caução, o seguro fiança, a cessão fiduciária, que não é muito utilizada hoje em dia, e o fiador. Então, nós temos essas 4 modalidades para utilidade na locação. Muito pouco conhecida, né? Muito. Geralmente, o fiador, que é o mais comum, né? Isso. E também o seguro fiança, né? O seguro fiança também não é muito utilizado na prática. Mas geralmente, hoje com a dificuldade aí do fiador, né? Pessoa física, hoje as próprias imobiliárias, né, já estão partindo para esse lado, né? Exato. Que é o seguro fiança. Algo que tem funcionado muito é a fiança ou o calção. O calção significa o quê?
alguns aluguéis que você paga em adiantado, que fica calcionado junto à locação. Então, por exemplo, eu vou alugar um imóvel, eu deixo 3 meses calcionado com relação à garantia da locação, que caso acontecer alguma eventualidade, possa retirar desse usar valor. aquele valor. Exato. Então, é muito comum. Agora, um ponto importante, doutora, eu tenho que ter o calção, eu, fiador, ou calção e o seguro-fiança, porque o meu calção foi de um aluguel, por exemplo. Então, o proprietário está achando pouco. Eu tenho que ter 2 garantias? Não. Não tem que ter 2 garantias. Uma única só. Uma única garantia sob pena de crime. Ser realmente considerado um crime, que é infração penal. Então, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não. Às vezes a pessoa fala, não, uma só não basta, vou garantir com a outra, né? Dá uma de esperto, vou garantir com outra coisa e coloca mais uma opção aí, ou uma situação para quem vai alugar o imóvel. Então não pode. Não pode, é uma contravenção penal, optar somente uma só. Prisão de 5 dias a 6 meses. Tá? Então não pode. É lógico que isso pode ser convertido depois, a pessoa acabar num serviço social. Mas realmente é uma contravenção penal, então 2 tipos, mais de uma modalidade de garantia, não é permitido por lei. Tá, ok. Então você está ouvindo aí a Rádio Hortolândia, 11 horas 6 minutos, sexta-feira, né? Doutora Karine Silva está dando as dicas aí para você que tem imóvel alugado, né? Que está alugando, está pagando, ou que pretende, né? Infelizmente, por uma situação eventual, você tem que alugar um imóvel, uma residência, ou fazer aí o seu comércio, né, o novo comércio, você tem que partir para esse lado aí do aluguel de um imóvel. Pode abranger também a veículos, não? Só não. Imóvel hoje? A lei é específica para locação, de imóvel. Imóvel. Isso. Tá, ok. O bem imóvel é outra situação. É outra situação que é um outro tema civil, também. É um outro tema que você vai trazer. É isso aí. Mais um tema aí, então você fica ligadinho na Rádio Hortolândia, né? Mais um tema aí levantado aqui na mesa para a doutora trazer numa outra oportunidade. Pode deixar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a reparação do imóvel, né? Nós sabemos que toda vez que nós alugamos o imóvel, a situação é uma, e na hora que eu entrego o imóvel, pode ser que a situação seja outra. Tem algumas deteriorizações que acontecem no imóvel, que é por conta do desgaste natural do bem. Essas situações de desgaste natural, o locatário não tem como sanar ou então como prever, né? Diferente de situações que realmente ele possa ter causado. Então, a lei ampara no seguinte: a reparação do dano deve ocorrer imediatamente quando o locatário ou seu parente, familiar ou terceiros realiza algum dano no imóvel. Doutora, estava na minha casa, quebrei a porta. Tem que reparar. Tem que reparar. Quebramos a parede. Tem que reparar. Tá? O telhado estava ok, mas quebrou uma telha e aí infiltrou água, caiu tudo, manchou a parede, caiu o forro. É problema de quem locou. Exato, tem que reparar. Tem que reparar a telha quebrada, do que? etc. Estou morando no imóvel, quebrou um cano. Não tive nenhuma situação que realmente eu tivesse causado esse dano. De quem é a responsabilidade? Do locador? Tá? Aí já não é do proprietário, porque é um desgaste natural que aconteceu, quebrou o cano, é responsabilidade do locador. Tá? E qual que é a medida do locatário? Comunicar imediatamente o proprietário sobre aquilo. Ou a imobiliária, né? Isso, ou a imobiliária. Comunicar para quê? Para que a imobiliária ou o proprietário decida. Peço para que você faça o reparo e eu ressarço você ou eu mesmo vou fazer esse reparo. Tá? Então, é uma situação que muita gente confunde. Isso aqui não é meu. Nem você deu o exemplo da telha. Se eu quebrei a telha, a responsabilidade é minha da infiltração. Agora, um cano quebrado não tinha nenhuma responsabilidade do locatário naquilo. Então, tem que separar bem essa situação, porque é uma situação delicada, né? Pode ser do locatário, pode ser do locador também. Existe uma regra, existe uma lei, existe uma norma que reza isso ou não? Sim, a lei ela ampara nesse sentido. Toda vez que foi um dano causado pelo locatário, a responsabilidade é dele. Um dano natural, um desgaste natural que incumbia mesmo ao locador, é do locador. Tá. E em relação como que eu posso dizer aqui?
eu vou construir alguma coisa ou mudar alguma coisa. Por exemplo, eu tenho lá uma residência que o portão ele é grade, mas quem locou não se sente bem e ele quer mudar o portão, tirar o portão de grade e colocar um portão fechado. De quem é a responsabilidade? De quem aluga ou do dono? Certo. Inicialmente, toda vez que você vai fazer alguma mudança no imóvel, isso tem que ter a anuência do proprietário. Então, eu quero trocar o portão. Primeiro, eu peço essa autorização do proprietário. Ele autorizou. A responsabilidade é minha com aquela benfeitoria que eu vou fazer. Troquei o portão, morei, vou entregar as chaves. Eu tenho que me ressarcir desse portão? Ou destrocar o portão? Ou trocar? Vai depender da situação. Com relação a ressarcimento, você não terá. Por quê? Tinha um portão, você que quis trocar por outro. Então, se você colocou um melhor, tinha um portão de 5 mil, quis colocar um de 25 mil, a responsabilidade é sua. Ah, mas os 20 mil que eu perdi? Perde mesmo? Porque a benfeitoria, ela não é implantada. Diferente do que eu chego no proprietário, o proprietário fala para mim, pode fazer e vamos descontar, porque você está fazendo uma benfeitoria para o meu imóvel. Uhum. Se ele considerar isso, ok, posso restituir depois o valor. Caso contrário, não. E a maioria dos proprietários não querem nem saber, né? Então, aí eu falo, tá, então para mim não perder os 20 mil, eu vou tirar o portão e colocar o antigo. Posso. Eu tenho que devolver o imóvel nas condições que me foram entregues. Então, me entregou de uma forma, eu devolvo daquela mesma forma. Se você não fizer questão, quiser deixar 20 mil reais a mais para o proprietário, é uma opção. Mas o correto é o quê? Se tratando de benfeitoria, tinha um lustre que eu não gostava desse lustre. Coloquei um lustre caríssimo porque eu queria uma decoração para minha sala. Você está colocando, você pode retê-lo depois, porque você não vai ter essa benfeitoria. Para acontecer alguma coisa com relação a cômodos, queria tirar uma parede e colocar outra, com a anuência do proprietário. Uhum. Toda mudança interna e externa, pintura, com a anuência do proprietário. Pintura, tanto externa quanto externa, pode fazer. Muro. Tá amarelo, quero pintar tudo de vermelho. Primeiro tudo de vermelho. Comunica o proprietário. Não, pintura não. Não. Só coisas assim, realmente, que vai ter mudanças no imóvel. As mudanças no imóvel interna ou externas, obrigatória a comunicação. Agora, eu quero mudar a cor da casa, eu quero fazer grafiato. Mas e na hora de eu entregar? Vai ter que entregar nas condições. Se eu peguei amarela, tem que pintar ela de novo. Exato. É até a outra questão que eu trouxe. Toda vez que eu recebo o imóvel, tá na tinta cor gelo, número 4, eu tenho que devolver nas mesmas condições. Por isso que é a importância do contrato. Exato. Então a pessoa fala, não, mas eu pintei de branco também, só que esse branco é mais bonito. Não, o branco que tinha era cor gelo. Então, branco gelo que eu tenho que colocar. Ele pode exigir isso. Tá? Tinha um outro piso e eu troquei. Então, você devolva no piso anterior. Tudo você vai ter que realmente retornar se o proprietário exigir. Ainda que você fale, mas ficou mais bonito assim, ficou mais caro para mim. Não, você fez assim. Aí também é questão de bom senso, né? De repente, uma boa conversa, um bom diálogo, tá tudo acertado, né? Que eu acho que é importante para quem loca o imóvel é a conservação, né? Exato. Você entregar o imóvel limpinho, bonitinho, tudo perfeito. Acho que não importa a cor, desde que, né, acertado entre as partes. Então você procura, né, um bom diálogo aí para não ter esse problemão. E aí, se não tiver nas condições, aí já vai para o lado da multa, da cobrança. Né? Porque eu vou ter que restituir o imóvel nas condições que estava. Algo que, assim, infelizmente é comum. É a pessoa desocupar o imóvel e deixar em péssimas condições. Cheio de buracos, sujo. Nossa, buracos, coisas quebradas. Então, isso é comum. Cano entupido, né? Chuveiro queimado. Nada, né? E não retornar o imóvel ao estado inicial. Então, o que o proprietário pode fazer? Ele pode ingressar com uma ação judicial, restituir todo o imóvel, apresentar os gastos que resultou. Ele faz todo o reparo reforma, e aí ele apresenta os gastos e a pessoa que saiu vai ter que restituir. Exato. Vai ter que restituir com as despesas. Bom, gente, só para finalizar, as recomendações extras que eu trouxe sobre a locação. A primeira, que a gente já tinha até comentado, é que você tenha um contrato de locação firmado entre as partes. Se possível, é uma locação cara ou uma locação demorada, procure um advogado, procure uma imobiliária, procure um profissional que vai te orientar certinho com relação a isso.
né? Para que depois, futuramente, você não É, tenha um e o problema contrato, maior. só para aproveitando esse gancho, ele pode ser dialogado, conversado entre as partes antes de assinar? Sim, exatamente. Ou, né, porque geralmente, né, acontece muito, a pessoa apresenta o contrato, fala, esse é o contrato, e aí a pessoa assina e tá tudo certo. Mas não, se tiver algum ponto lá, não, esse ponto aqui eu não concordo, vamos negociar ele, existe esse Existe essa diálogo. possibilidade, pode ser acordado entre as partes, tranquilamente. O contrato é justamente para isso, É. para me manifestar minha vontade de Não é um lado simplesmente e do você outro. aceitar o Não, contrato, não, essa é a minha condição. não. É comum ter algumas cláusulas em condições de adendo mesmo, você realmente ser adesão, ser obrigada a assinar algumas cláusulas, como, por exemplo, pagamento, data de vencimento, tem que existir no Aham. contrato, mas tem coisas que é tudo trabalhado ali entre as partes para beneficiar ambas. Porque né, o pagamento, no contrato tá dia 10, não, mas eu só consigo pagar no dia 20. Eu posso Exato. mudar. Porque Não, imagine uma situação dessa, né? e você vai viver dia após dia com Pagando a aquela. multa, Exato, né? não é interessante. Então você pode sempre firmar de acordo com as suas condições. Uma questão, inclusive, de questão não residencial, que acontece muito. Eu alugo um imóvel, vamos colocar 3 anos. Aluguei ali o imóvel por 3 anos, montei o meu ponto, vamos colocar um mercado. Então, eu tenho um mercado, construí meu mercadinho, 3 anos, todo mundo já conhece, tá tudo bonitinho. O proprietário vem, chega e pede o imóvel. Que venceu o contrato, tem esse direito. Ok. Ele me dispensa dessa locação e uma semana depois, vamos colocar, aluga para um outro mercado. E aí? E aí? E aí? Primeiro que, se você não tiver isso em contrato, ele vai conseguir alugar normalmente. Normalmente. Então, uma das situações que o quê? Eu tenho que prever isso antes. Se eu ficar na locação 3 anos, a população ali já entendeu que é meu comércio, minha cartela de clientes já foi construída. Então, o que eu tenho que fazer antes? Me amparar lá no início. Você não pode, vamos colocar uma condição. Você não pode, assim que eu sair da locação, alugar o imóvel para o mesmo segmento por 2 anos. Pode colocar isso no contrato. Posso colocar isso no contrato. Então, por isso que é interessante você procurar um profissional. Olha, o que pode acontecer? O que acontece muito isso aí em padarias, né? Muito. Você tem uma padaria em tal local, aí a pessoa muda, né? Ou entrega ou alguma coisa assim, ou muda de local, e aí no mês seguinte já tem uma outra padaria no mesmo local. Exato. Né? E Só o muda o consumidor nome. não vai entender, ele vai achar que é sob nova direção e vai continuar com a clientela normal. Né? E isso tendo uma captação de cliente para a futura padaria. E o locador, o locatário, né, que construiu aquele ponto com suor, ele infelizmente vai ficar sem. Porque sem o cliente ele sempre vai no local, né? Exato. Guarda o local. Às vezes não guarda o nome, às vezes não guarda as pessoas, mas o local ali ele guarda. Olha aí, entendeu? Você. Entendi. Tá vendo? Você que é um profissional aí comercial, né, tem essa cláusula aí que te garante, né, você sair do imóvel, mas isso aí tem que estar no contrato, né? Exato, tem que estar no contrato, porque se não há nenhuma obrigação, aí, o proprietário está ali para alugar o imóvel dele. Então, apareceu uma outra padaria, não vou alugar, não tem nenhuma restrição com relação a isso. Diferente, se houver. Aí ele pode pleitear isso na justiça. Tem que ser para outro segmento. Exato, outro segmento. Né? A restrição que a lei coloca é o quê? Que o proprietário, ele não pode. Isso a lei já ampara. A lei ampara o quê? Montei a padaria, o proprietário pediu o imóvel. Eu, como proprietária, não posso chegar ali e já montar uma padaria novamente. Também tem isso, né? Eu alugava uma padaria, mas aí eu falo, não, tira ele dali que eu vou montar a minha padaria. Entendeu? O proprietário não pode, mas e terceiros? Terceiros só se houver realmente um amparo contratual. Senão, tá. Então ele pode pensar, eu não ganho dinheiro com isso, mas coloca alguém que ganhe. Né? Então é uma situação para você sempre ficar alerta. Então por isso que é importante sempre consultar um advogado, consultar uma imobiliária, para que você se respalde de todas as situações. Porque você só pensa o quê? Na locação, no valor mensal, né? Que eu vou pagar e pronto. Não, tem muitas outras esferas que são abrangentes no contrato que precisam ser previstas. Tá, ok. Isso aí, um ponto importantíssimo, né? Para você que está ouvindo a Rádio Hortolândia, a doutora Karine Silva, tratando aí do tema sobre locação de bens imóveis, né? Exato. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos à disposição se houver alguma dúvida. Agradeço o Oséias pela participação.
Se tiver alguma dúvida no próximo programa, Sim. a gente verifica de responder. Pode enviar, então. né, pelo WhatsApp ou até mesmo aí pelo próprio Facebook, Exato. que a doutora Karine, mas pelo menos pelo tema aqui, né, tá tudo explicadinho. Acredito eu que todos que estão ouvindo aí entendeu, que vai assistir a nossa live aí depois também. Mas dúvida, né, envia aí a mensagem, liga pra gente aqui na Rádio Hortolândia que você vai ter a resposta aí numa outra, ou na próxima semana, né, vai ter a resposta aí sobre a sua dúvida. Muito obrigado, né, a Karine Silva, que esteve aqui com a gente. Sexta-feira de novo. Exato. Tem já o próximo tema ou não? O próximo tema vai ser sobre o proprietário. O proprietário. Trazer algumas coisas relacionadas a ele agora, né? O outro lado da moeda, Isso, né? que a gente falou Que tanto também de tem inquilino. direitos, né? Exato. Direitos, deveres, todo mundo tem seus direitos e seus deveres. Exato. É isso aí. Tá certo? Muito obrigada a todos que participaram, a todos que esteve presente. É uma honra estar aqui novamente com vocês. É isso aí. Obrigado, Karine. Então, próxima sexta estará aqui novamente com a gente. E você acompanha aí o Portal Mix. Muito obrigado pela sua atenção, né? Pela sua audiência. Estaremos de volta aí na próxima sexta-feira. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.